Olá pessoal, tudo bem? Luiz Felipe de volta aqui com mais um vídeo da série MUBI Science, onde a gente está explicando os resultados dos experimentos que a gente fez com o MUBI aí nos últimos 2 anos aqui no Brasil. Hoje eu vou falar de um experimento que a gente realizou na Unesp de Jaboticabal. Esse experimento ele foi publicado ano passado no evento da Sociedade Americana de Animal Science, de Zootecnia, o ASAS, 2019. Mandamos 3 pôsteres para lá e o Fabiano Alvim Barbosa, o Dr. Fabiano, que é nosso colega de trabalho lá na Holanda, foi quem apresentou para a gente no evento nos Estados Unidos. Nesse experimento a gente avaliou o efeito do MUBI contra um ureado, um sal mineral ureado, ou um proteinado de 0,15% do peso vivo, ou seja, 1,5 gramas por quilo de peso vivo. Esse foi um experimento com animais fistulados no rumen, né? Animais canulados, que tem cânula ruminal. E nesse experimento a gente quis realmente avaliar parâmetros ruminais, né? Por isso os animais fistulados. Então, eram animais de mais ou menos 350 quilos, Nelore e anelorado, machos, garrotes. Então, como eu falei, esse foi um experimento realizado na Unesp de Jaboticabal, pelo grupo da professora Jane Ezequiel, e é uma tese de doutorado, os artigos estão para sair. Então, obrigado à aluna Rayane, aluna de doutorado, que conduziu esse experimento junto a nós. Os animais eles ficavam em baias individuais, com MUBI à vontade e feno. Todos os animais tinham feno de baixíssima qualidade, alto teor de fibra indigestível, um feno de 3,5% de proteína de braquiária, simulando o Brasil na extrema situação de seca, um feno pobríssimo em qualidade. E os animais ficavam com feno à vontade, né, ad libitum, além do MUBI. E o proteinado e o mineral, eles eram fornecidos diariamente para as quantidades que a gente formulou. Todos os suplementos MUBI, proteinado ou o mineral ureado tinham a mesma composição mineral-vitamínica, o mesmo premix mineral-vitamínico e aditivado. No caso, o aditivo era a monenzina, para todos os tratamentos, para que fique justo no final do dia, no final do experimento, os animais tenham consumido a mesma quantidade de minerais, vitaminas, inclusive o aditivo. Bom, pessoal, então, iniciando a explanação sobre os resultados do experimento, o que aconteceu no nosso experimento. Lembrando novamente que é resultado de parâmetros ruminais, né? Retiramos líquido ruminal e entendemos e analisamos no laboratório alguns parâmetros que eu vou mostrar para vocês para entender o que aconteceu. Bom, consumo de suplemento no experimento. 152 gramas por mineral, isso foi fornecido diariamente nessa quantidade em relação ao peso vivo do animal. 569 gramas do proteinado, 0,15% do peso vivo. E o MUBI ficou ad libitum, ficou à vontade dentro da baia. E os animais consumiram em média 177 gramas. Vamos pensar em um animal de 350 quilos, fistulado, fechado numa baia de concreto durante 21 dias a cada tratamento. Então eles acabam consumindo um pouquinho a mais de MUBI do que o que realmente acontece no campo. 177 gramas nesse caso. Bom, resultados de digestibilidade do feno de baixa qualidade, a gente não viu diferença entre os tratamentos, tanto o ureado quanto o MUBI, quanto o proteinado. Eles tiveram a mesma digestibilidade de feno. E agora, começando pelos parâmetros que eu gostaria de mostrar, eu vou começar aqui, vocês podem ver na tela, pelo nitrogênio amoniacal, nitrogênio ruminal, NNH3. A gente observa o que realmente acontece no campo. Por exemplo, para os animais consumindo MUBI e um mineral ureado, a gente vê uma linha entre 8 e 10 mg por decilitro de nitrogênio amoniacal disponível no rumen. Ou seja, o que isso significa? O mineral com ureia, os animais consomem, mas um ureado ele não é tão palatável. Às vezes os animais nem consomem de uma vez, eles acabam consumindo uma vez por dia ou 2 vezes por dia, mas em pequenas quantidades. Isso foi suficiente para manter essa linha entre 8 e 10 miligramas. E no MUBI, como a gente sabe, os animais consomem várias vezes ao dia. Por mais que seja o MUBI seja um suplemento proteinado e bastante ureado, a gente vê uma linha também. Por quê? Porque o animal não consegue consumir de uma vez. Aqui a gente pode ver com
com um suplemento, um proteinado de 0,15%, a gente já vê um pico de nitrogênio ruminal para perto de 30 miligramas, e depois isso vai decaindo ao longo do dia. Quando a gente extrapola para um proteinado 0,2, 0,3, um 0,5 ou uma ração, esse pico provavelmente vai ser maior ainda. O que isso significa? Que é o que acontece no campo. O animal acaba consumindo de uma vez todo o suplemento, meio quilo, 1 quilo, 1,5 quilo de uma vez. Ele tem um pico que caiu de farelo e de ureia ali no rumen, de nitrogênio, que às vezes acaba excedendo um limite. O pessoal trabalha entre 10 e 20 como um número ideal. Acima de 5 miligramas o rumen já é funcional, próximo de 10 ótimo, entre 10 e 20 legal, já começa a ter um aumento no consumo de matéria seca. Aqui mesmo com feno de baixíssima qualidade a gente observa um pico para 30 e depois isso vai decaindo. O que eu quero dizer aqui? Às vezes o animal comendo um 0,3, um 0,5 de uma vez, num consumo único, esse pico pode exceder o que o rumen consegue, que as bactérias de rumen conseguem consumir, e esse nitrogênio é absorvido e depois reciclado, né, no ciclo da ureia. Uma parte é excretada, a outra volta via saliva, por exemplo. Então é isso que aconteceu aqui. Legal ver a linha do MUB e do ureado nesse caso, mantendo um gotejamento de nutrientes de ureia aí nesse caso durante todo o dia. Quando a gente olha para os resultados de pH, aí a gente entende o que eu acabei de falar, né? O nitrogênio abaixa muito o pH do rumen. Então a gente olha a linha do ureado e do MUB, é bem linear durante o dia, né? Quando a gente olha para o tratamento proteinado, a gente vê um pico, mas depois que os animais consumiram, né? Então em baixo tempo pós-suplementação e o pH ruminal, né? No eixo X e Y, e assim como no gráfico acima. Os animais do tratamento MUB, eles tiveram pH acima do animal ureado durante todo o dia, e inclusive quando a gente observa esse decréscimo aí até 4, 6, 8, 10, 12, 14 horas depois da suplementação, os animais que consumiram proteinado, eles estão com pH mais baixo do que o mineral ureado e mais baixo do que o MUB. O que isso significa? Significa que o MUB realmente é um animal salivando, lambendo, diferente de consumindo um farelado, ele está lambendo, ele está produzindo saliva, ele está tamponando o rumen, e a gente conseguiu ver essa diferença de pH, diferença estatística de pH, inclusive com um feno de baixíssima qualidade, uma dieta nada desafiadora, né? Que é um mineral ureado, um MUB ou um proteinadinho. Então, extrapolando esse tipo de resultado para uma vaca de leite confinada, um gado em confinamento, um gado consumindo ração, faz a gente pensar que esse ato de lamber o MUB pode ajudar demais no tamponamento de um animal consumindo uma dieta quente, né? Uma dieta com mais concentrado. Então o MUB pode auxiliar sim nesse tamponamento, diminuir a situação subclínica, por exemplo, mantendo o pH um pouquinho mais alto em situações de desafio e fazendo com que o animal consuma mais matéria seca e ganhe peso. Então extrapolem esse resultado para uma vaca de leite que tem dieta desafiadora, ou para um gado confinado de corte, ou para um gado de corte comendo ração, por exemplo. Quando a gente olha aqui para a produção total de ácidos graxos voláteis, ácidos graxos de cadeia curta, GCCs no rumen, a gente não vê diferença na produção total, mas a gente vê um resultado significativo na quantidade de propionato produzido no tratamento MUB, foi maior que no proteinado e tendeu a ser maior do que no ureado. O que isso significa? Propionato, para resumir, dos ácidos graxos de cadeia curta, ele é o que menos gasta energia para produzir energia, ou seja, ele é o mais eficiente. Quando a gente usa aditivo na dieta, ionóforo ou óleos essenciais ou qualquer outro tipo de aditivo, a gente tenta fazer com que o animal produza mais propionato em relação ao acetato, né? Diminuir essa relação acetato-propionato. Por quê? Porque o propionato é mais eficiente. Então os animais MUB tiveram uma produção maior, uma proporção maior de propionato em relação aos outros AGCCs no rumen, o que significa que eles foram animais mais eficientes. Como a gente explica isso? Eu acho que uma das explicações é o consumo constante de MUB em relação aos outros dois tratamentos. Os outros dois tratamentos tinham, por exemplo, o mesmo aditivo, a monenzina, que é algo que beneficia essa produção de propionato. Mas os animais consumiam de uma só vez, dentro de meia hora, 1 hora, eles já tinham consumido tudo. No MUB,
os animais ficam durante o dia lambendo 5, 8, 10 vezes por dia o MUBI. E isso faz com que os animais produzam mais propionato também, porque o aditivo está gotejando. A cada 2, 3 horas o animal volta lá e lambe um pouquinho de MUBI e acaba o aditivo que estava sumindo do rumen, ele volta a ser produzido, ele volta a cair no rumen, a ser consumido, e isso faz com que a gente mantenha um pico de produção de proporção, relação acetato-propionato melhor para o MUBI, né? Mais propionato produzido para MUBI. E aqui, para finalizar nossos resultados, eu gostaria de mostrar a produção de proteína microbiana. Ou seja, quanto mais proteína microbiana você tem no rumen, mais bactéria para agarrar naquela fibra de capim de baixa qualidade, nesse caso, por exemplo, a gente tem, para que ela seja digerida mais rápida, cortada melhor e mais rapidamente, passe para o rumen, sobre espaço na barriga e o animal coma mais. Então, quando a gente mensurou a produção de proteína microbiana aqui, MUBI produziu mais proteína microbiana que o mineral e tendeu a produzir mais proteína microbiana do que o proteinado. Ou seja, o ato do animal consumir MUBI várias vezes ao dia e não de uma vez favorece um nitrogênio disponível para essa bactéria ruminal durante, não bactéria, né, para a microbiota ruminal durante todo o dia, o que significa que os animais têm nitrogênio disponível em quantidade correta, não tem picos de nitrogênio ou de pH que possam interferir com a produção dessas, ou a multiplicação dessas bactérias. Então, a gente conseguiu aqui uma maior produção de proteína microbiana no tratamento MUBI em relação aos outros dois tratamentos, a ureado e ao proteinado 0,15% de peso vivo. Então, só para concluir, né, para resumir os resultados, quando a gente olha nitrogênio disponível para os animais, no rumen dos animais, a gente vê que o MUBI tem uma linha de nitrogênio, não tem picos, porque o animal consome várias vezes ao dia, pingando ureia, melaço, aditivo, vitamina, micromineral, farelo, tudo pingando ali no rumen e não um pico, um consumo de uma vez, o que auxiliou nesse caso a manter um pH mais alto, né? A gente pode extrapolar isso depois para dietas mais quentes, animais têm maior desafio do que nesse caso aqui. E a produção de propionato foi maior para MUBI em relação aos outros tratamentos, o que significa que o animal do MUBI é mais eficiente nesse caso. E a produção de proteína microbiana, por todos os outros fatores, também foi maior. Ou seja, MUBI é sim um suplemento que pode substituir tanto um mineral ureado e principalmente um proteinado, nesse caso aqui de 0,15% do peso vivo, durante esse período de extrema seca, capim aqui de 3,5% de proteína, FDN lá em cima, com muita fibra, um capim extremamente fibroso, e mostrando que o MUBI pode sim ser um substituto a esse tipo de proteinado durante o período seco para garrotes em recria de 350 kg nesse caso. Além de ser um suplemento que reduz substancialmente o custo com mão de obra e com suplementação e com investimento em infraestrutura e o desperdício de suplemento na propriedade. Então é isso aí, muito obrigado, fiquem atentos ao próximo vídeo da série.